Beleza, a primeira pergunta aqui do Pedro Henrique Rabelo, da TV Brasil Central. E aí, eu não vou dublar a pergunta, mas a gente vai pegar aqui já a resposta do Zé Ricardo, ele que abre a coletiva de hoje, aqui após o empate em 0-0. Boa noite a todos. Nosso foco é classificar, né? A gente sabe que... Esse em campo poderia ser o gol do Goiás. Boa noite. Boa noite a todos. O nosso foco é classificar, né? A gente sabe que os jogos todos eles têm uma história particular e hoje aqui não foi diferente. Tivemos um rendimento que poderia ter sido melhor, sem dúvida alguma, principalmente na questão do aproveitamento ofensivo. Parabenizar o goleiro do Goiânia, que também fez uma bela partida. E a vitória do Atlético, a gente sabe que a pontuação continua mas a gente não tem que jogar pensando nisso, a gente tem que jogar pensando em performar bem, tentar fazer aquilo que vinha combinado. Hoje a gente pecou um pouquinho, principalmente no segundo tempo, quando a gente na parte final da partida poderíamos ter se organizado um pouquinho melhor, mas o campeonato é aberto, é assim mesmo, os jogos são difíceis e a gente vai continuar na luta aí para quarta-feira estrear na Copa Verde e no domingo a gente buscar a nossa classificação dentro de casa. Sobre o Paulo, foi uma opção tática mesmo, o Vinícius vem treinando bem, vem jogando bem também, junto com o Luiz Henrique, tem feito boas combinações por ali. A questão da falta poderia ter sido antes ou depois, o Wellington também bate bem, Sander bate bem, Vinícius bate bem, então uma situação que ninguém pode garantir. Lógico que ele tem mais uma batida diferente, né? E poderia ser uma oportunidade pra gente, mas ele teve grandes oportunidades também no primeiro tempo. Nas que teve, a gente não conseguiu ser feliz. Vida que segue, continuar trabalhando aí pra gente poder recuperar o nosso elenco e pra quarta-feira estrear numa competição que é tão importante quanto. A gente também quer fazer o melhor possível na Copa Verde. Zé, boa noite. Você falou em performar bem e nos últimos jogos a crítica ela vem aumentando. Na sua opinião, o Goiás tá deixando de performar bem? E sobre o Getúlio, sobre uma campanha nas redes sociais, o torcedor tá pegando no pé, cobrando muito do Getúlio. Como é que você vê essa fase do Getúlio vestindo a camisa do Goiás, que ele ainda não acabou convertendo em gols? Olha, a gente está trabalhando muito e eu discordo que a gente não está performando, a gente não está conseguindo traduzir as oportunidades. Criamos algumas oportunidades bem claras de gol hoje e não conseguimos convertê-las, né? Lembrar que a gente está num processo ainda de formação, não podemos nos enganar. Eu deixei isso bem claro nas vezes que também vencemos a partida e os elogios vieram, que a gente está num processo de formação, novos atletas chegando, alguns atletas voltando de contusão, o próprio Breno, o próprio Vinícius, e a gente sabe que o campeonato é difícil, com o passar dos jogos as dificuldades vão aumentar. O que a gente tem que continuar trabalhando para criar as oportunidades, criar as soluções para quando esses problemas aparecerem. Vamos trabalhar forte aí a semana, temos um jogo importante quarta-feira. O Getúlio é um jogador muito tático, que eu conheço ele de longa data, eu sei que ele pode performar melhor, sem dúvida alguma, e certamente o centroavante vive dessas fases também, atacante de uma forma geral vive dessas fases, às vezes a bola não entra. Hoje não foi falta de tentativa, ele tentou, mais uma vez o goleiro foi bem também, principalmente no cabeceio na cabeçada que ele deu no segundo tempo, e a gente vai continuar dando confiança a todos os atletas para que eles possam evoluir individualmente, porque o crescimento individual ajuda no crescimento coletivo. Zé, e com relação aos reforços, até agora, né, foram elogiados bastante, o Juninho, o Wellington, Paulo Baia. E aí tem um que aí não é nem de repente querendo o Agnello ou o Zé Ricardo erraram com ele, longe disso, porque todo mundo aprovou. Foi quase 100% de aprovação quando ele foi anunciado pelo Goiás, que é o paraguaio Ivan Torres. Por que o Ivan Torres, até o presente momento, ainda não convenceu no Goiás? O que estaria acontecendo com o paraguaio?
Quando a gente tem um atleta que pela primeira vez sai do seu país para jogar, né? O Ivan jogava a equipe, principalmente Olímpia, onde ele jogou mais tempo, jogava de uma forma um pouco diferente. E certamente a adaptação vai acontecer num tempo diferente. Cada um tem o seu tempo. E a gente está investindo muito aí na confiança nele também, porque ele é um atleta que se mostra muito, muito comprometido com tudo, quer fazer. Hoje ele teve algumas boas oportunidades, mas vamos continuar trabalhando. Eu não tenho exatamente o porquê. O porquê é tempo, é ritmo, confiança, adaptação, conhecer cada vez mais, se adaptar cada vez mais. A gente tem casos e casos que atletas que vêm de fora têm uma rápida adaptação e outros que vão só se adaptar e ter o seu melhor rendimento com 6 meses, com 1 ano, no segundo ano. Então, continuar investindo. O mais importante é que ele quer muito trabalhar, quer muito crescer e certamente tanto ele quanto todos os demais estão incomodados quando não conseguem render o máximo possível. Mas esse é o momento que a gente tem que entender, dar confiança, mais uma vez falar, dar confiança para eles e entender que é um processo muito, muito complexo que aconteceu com o Goiás esse ano, de a transformação do clube, e com isso, essas oscilações eu encaro de forma natural. O que a gente tem que fazer é continuar trabalhando. Tenho certeza que isso aí não vai faltar do nosso grupo e com isso a gente tem a expectativa e a esperança de sempre melhorar. Zé Ricardo, boa noite, Caio Nif, PUC TV, Rádio Fuzeiro de Goiânia. Zé, o Goiás, na primeira rodada contra o Goiânia, claro, era outro elenco praticamente, pouco tempo de trabalho, encontrou dificuldades na Serrinha, né? Acabou ganhando com um gol no final. E, tá ligado? E hoje o Goiás, já algumas semanas depois, né, com outros reforços, também encontrou dificuldades com o Goiânia e acabou empatando em 0-0. Como você vê essa situação também, o que fazer de diferente na semana que vem para o Goiás conseguir essa classificação? E uma outra pergunta sobre o Breno Herculano, se ele preocupa para o próximo jogo. Olha, a gente deixou bem claro que seria outro momento, que seria outro jogo. As dificuldades elas vão aumentando com o decorrer da temporada, porque os adversários também vão evoluindo. Assim como chegaram novos jogadores pra gente, pro Goiânia também chegou. Como eu falei antes, o Glauber é um treinador que conhece bem o clube, conhece bem os jogadores aqui. Montou uma maneira de jogar reativa, na maioria do tempo. No segundo tempo, aí vai a minha única crítica com a arbitragem, que acho que fez uma boa arbitragem, mas na questão do tempo dos acréscimos, acho que ele foi complacente com o antijogo e mostrou isso dando apenas 5 minutos. Talvez nem mudasse, se ele desse 10 minutos, que eu achava que era o mínimo, 8, 10 minutos, provavelmente nem mudaria o resultado. Mas quando ele levanta 5 minutos, aí atesta que foi complacente. Fora isso, o Arthur fez uma boa arbitragem, o trio de arbitragem não interferiu em nada no jogo. Mas acho que é um ponto que precisa ser batido porque todos perdem. E sobre o Breno Herculano, a gente vai avaliar. Eu acho que ele voltou a sentir o que ele tinha sentido na outra partida. Vamos ver com calma. Se recuperou bem, fez todas as fases de transição, veio para o campo muito confiante, começou bem a partida, mas infelizmente muito se fala e é muito normal depois que você faz uma lesão de LCA, como ele fez, ficou praticamente um ano parado, terem problemas musculares. Tomara que não tenha sido nada de muito grave para que ele possa voltar o quanto antes. Zé, é claro que para chegar numa final, o Goiás primeiro tem que passar do Goiânia, mas é perceptível o crescimento de outras equipes. O Atlético vem crescendo, o Vila vem crescendo, e aí são duas em uma. Você concorda que o Goiás parou de crescer? E se parou, preocupa o fato de que essas outras equipes estão crescendo e o Goiás não? E se o Goiás parou, como fazer com que o Goiás volte a crescer para bater de frente com essas equipes na frente? Você fazer avaliação e comparações de equipes diferentes é muito complicado, são formas diferentes de jogar. O Atlético manteve a base do seu elenco, manteve seu treinador, fez um investimento muito alto, contratou jogadores, comprou passe de jogadores, coisas que para nós não diz nenhum direito. A gente tem que
focar no Goiás. O Vila Nova vem numa crescente desde o meio do ano passado com a chegada do Igor, manteve seu treinador. Então são momentos diferentes, clubes diferentes. Todas as vezes que a gente conversou depois dos jogos, mesmo naqueles momentos que a gente conseguia fazer placares mais elásticos, eu sempre ressaltei que o Goiás passa por uma transformação. Logicamente a gente tem que estar atento para a gente poder evoluir sempre. Hoje encontramos um adversário difícil que se fechou, apostou em contra-ataque, apostou em bola de referência com o Gustavo e também em bola parada. Acho que faltou a concentração mesmo para a gente nos momentos que a gente teve oportunidade, e tivemos algumas boas oportunidades de finalizar, ter um pouquinho mais de calma para finalizar. Então passar vídeo, mostrar para eles e recuperarmos já a confiança para quarta-feira jogar a estreia da Copa Verde e depois no domingo posteriormente tentar a nossa classificação em casa. Ô Zé Ricardo, boa noite. Para finalizar aqui essa coletiva, se me permite 2 em 1, Dieguinho, você colocou ele ali na ala direita. Você pode adaptá-lo ali, vai disputar a posição com o Everton, é uma boa opção ali por esse setor. E esse jogo de quarta, Copa Verde, Goiás entra com o que tem de melhor? Bom, o Diego, desde o início da temporada, conversando com ele se colocou à disposição também para jogar na lateral direita. Por um momento e pela maneira como a gente vinha jogando, eu optei em mantê-lo por dentro, até para que a gente desse tempo, principalmente ao Ivan, de adaptação. Porque o Ivan, a gente entendia que seria o melhor rendimento por ali, na posição do Dieguinho. Mas o Diego é versátil, né? Ele pode jogar de lateral, pode jogar na linha da frente de lateral. Um jogador que faz segundo volante também, então meia. Então é importante ter ele, e logicamente que ele vai brigar ali com o Everton e com o Diego Caetano ali pela posição. O nosso grupo é um grupo homogêneo, não vejo grande diferença dos jogadores que entram, aqueles que estão jogando, e isso tem um fator positivo, porque na quarta-feira, já respondendo a tua segunda pergunta, a gente espera com quem a gente for entrar em campo. Certamente alguns jogadores com minutagem alta vão ser avaliados de forma diferente, mas quem entrar em campo certamente já sabe o que fazer e tem no modelo de jogo que a gente está tentando estipular já informações suficientes para a gente estrear bem na quarta também.